Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui um bloco. Esse bloco tem uma massa de 2 kg. Inicialmente, ele está sujeito apenas à força peso, que é vertical para baixo, e à força normal, que é vertical para cima. Como vai existir um equilíbrio, né? Ele estaria ali em repouso, sem se mover, então o peso inicialmente é igual à força normal. Ou seja, o peso, que é de 20 newtons, afinal, peso é igual a massa vezes gravidade, fica 2 vezes 10, que é igual a 20. Então, o peso é igual à força normal, que é igual a 20 newtons no começo dessa situação. Mas depois a gente vai ter o surgimento de duas outras novas forças, que é a força F1, vertical para cima, e a força F2, horizontal para a direita. E a gente quer saber ali na alternativa A, como que fica o módulo da força normal após a aplicação dessas duas forças, né? Como a força F2 ela vai estar totalmente perpendicular a essa direção vertical, então ela não vai influenciar em absolutamente nada, né? Quando a gente faz a soma vetorial, ela não influencia em nada. Ali, então, a gente vai saber que a força normal mais a força F1 deve ser igual à força peso. Afinal, né, a intenção é que haja inicialmente um equilíbrio e, se não for possível, então que haja a força resultante. Mas como a força normal é o quanto comprime esse solo, né, então a força normal vai se somar com a força F1 para que resulte aqui na força peso e estabeleça o equilíbrio. Só não existiria o equilíbrio se a força F1 fosse maior do que a força peso e acabasse gerando uma aceleração aqui para cima. Como ela é menor, então vai existir, né, ainda esse equilíbrio somado aqui com a força normal. Então, eu venho aqui e faço força peso, que é 20, 2 vezes 10 é 20, é igual a força 1, que é 7 newtons, a própria questão já fala pra gente, mais a força normal, porque a força normal ainda vai estar ali presente, só que ela vai ter diminuído um pouquinho o valor dela, porque diminuiu o quanto esse corpo comprime o solo, né? Então, 20 é igual a 7 mais força normal, 20 menos 7 é 13 newtons. Então, depois da aplicação dessas forças, a força normal passa a ser igual a 13 newtons. Ou seja, ela ainda está ali presente, só que ela está menorzinha. A força normal nada mais é do que a força de compressão, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que esses meus dois dedos são dois corpos. Se eu simplesmente pego e encosto eles assim, então a minha força normal, que é a força que eu estou comprimindo um no outro, é bem pequenininha, quase zero. Mas se eu pego e faço assim, ó, a minha força normal passa a ser bem grandona, porque eu estou comprimindo bastante. Basicamente é essa lógica, né? Se eu tenho o corpo ali, eu puxo ele um pouquinho, ele comprime menos o solo, então a força normal diminui. Tá, então aqui nesse quesito aqui das verticais, a gente vai ter um equilíbrio, não vai ter nenhuma aceleração na vertical. Mas na horizontal, como eu não tenho nenhuma outra força aplicada, né, eu não tenho força de atrito, não tenho nada disso, eu vou ter apenas essa força F2 sendo aplicada na horizontal, então não vai ter nenhuma força que seja capaz de anular ela, não vai ter nenhuma força na mesma direção, com sentido oposto, que seja capaz de somar vetorialmente com ela e gerar o valor zero. Logo, essa força aqui vai ser a nossa força resultante, que vai produzir uma aceleração. Aí a gente lembra lá da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante é 16 newtons. Lembrando que a força F1 não entra nesse quesito aí da força resultante, porque ela acaba se anulando aqui com a força peso, né? Mas a força F2 não vai ter nenhuma força para anular ela, não vai ter nenhuma força sendo aplicada na horizontal, então é só ela é a força resultante. 16 newtons de força resultante é igual a massa, que é 2 kg, vezes a aceleração. A aceleração é 16 dividido para 2, que é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente já consegue desenvolver as duas alternativas, sabendo que o módulo da força normal é 13 newtons e que a aceleração adquirida pelo bloco depois que essas duas forças aqui foram aplicadas será de 8 metros por segundo ao quadrado.
Se ainda existisse algum atrito, né, uma força aqui para trás, aí nós faríamos a soma vetorial dessas duas forças, o atrito aqui para trás já considerando a normal como essa força normal nova, mas ali não foi dado nenhum coeficiente nem nada do tipo, então nós não temos como calcular esse atrito, e o próprio enunciado fala que não tem, mas se tivesse, se você encontrar uma situação assim, é só você fazer a soma vetorial, né, no caso aqui eu teria uma força para cá, como está em sentido oposto, você subtrai os valores, então ficaria F2 menos força de atrito, e o que sobrasse, né, você colocaria aqui na força resultante. Mas como esse atrito não existe, existe apenas F2 e o F1 se anulou aqui com a normal, juntou, né, com a normal para se anular com o peso, então vai existir apenas F2 como sendo a força resultante, você aplica apenas ela e já descobre o resultado de tudo.